Mais uma edição do Saúde na Colher no ar e hoje tem massa. A gente vai ensinar a fazer uma massa que, olha só, que massa que é essa, chefe Gabriel? Tudo bom, Michel? Tudo jóia. Tudo bom, pessoal? É uma massa, apesar de ser uma massa mais leve, mais saudável. A gente tem um queijo ricota no recheio, que é um queijo bem leve, bem saudável, bem com pouco sal, né? É um queijo bem light. E um molhinho de tomate caseiro, também bem saudável, nada muito pesado, né? Pra gente conseguir manter o foco no saudável. Perfeito. E né? aqui, olha só, o pessoal tá vendo tudo que a gente vai usar. E tem poucos ingredientes, Sim, né? são poucos ingredientes. A gente trabalha aqui no Duque com as massas todas feitas na casa, são massas caseiras, né? Então eu vou passar a receita para vocês de como fazer a massa caseira. Porque a gente consegue encontrar massa fresca, mas geralmente ela já vem cortada, né? É difícil a gente encontrar uma massa caseira que a gente consiga fazer um ravioli. Então eu vou passar a receita da massa para vocês poderem fazer em casa, dá para abrir na mão mesmo. Não é nada complicado. Não é nada complicado. É lógico que se você for fazer para muita gente, o trabalho vai ser um pouco, né, árduo. Sim. Mas para 2 pessoas é muito tranquilo, é muito rápido, é fácil, não tem nenhum segredo. Deixa né? disso de comprar massa pronta. Deixa. Faz em casa. Faz a massa em casa, ovinho caipira, de boa procedência, né, ovos orgânicos, sempre prezar por um ingrediente de boa qualidade. Então né? vamos fazer não o tem seguinte, o pessoal de casa vai ver tudo que vai na nossa receita e olha só, o chefe garantiu que a nossa receita vai ficar boa e você vai ver agora tudo que vai nela. Anote os ingredientes: 200 ml de molho de tomate caseiro, 50 gramas de tomate picado sem pele, 10 folhas de manjericão, 2 colheres de sopa de azeite, 5 gramas de alho triturado, 10 gramas de cebola picada, sal e pimenta a gosto. Para o recheio, 50 gramas de ricota fresca, 25 gramas de espinafre cozido e picado, raspas de 1/4 de limão siciliano. E para a massa, 100 gramas de gema de ovo e 100 gramas de farinha de semolina. Bom, vamos lá, passo a passo, né? Vamos aprender a fazer a massa. Sim, a massa, vai nela? Existem diversas receitas de massas italianas, né? Cada família, vamos dizer assim, cada região da Itália tem uma peculiaridade na sua massa. Aqui no Duque a gente usa farinha de semolina e gema de ovo, só. Proporção, 1:1. O quanto usar de farinha de semolina a gente vai usar de gema. Então se a gente vai usar para uma pessoa, aproximadamente 100 gramas de farinha, 100 gramas de gema. A massa tudo bem amassadinho na mão, até ficar uma massinha lisa, só homogênea. Só a gema. Não é o ovo inteiro. Não, somente a gema. Não vai óleo. Não vai óleo, não vai mais nada. Somente, nem sal? Nem sal, somente a gema e a farinha de semolina. A gente amassa ela até ela ficar bem lisinha, misturar bem os ingredientes e depois a gente abre. Aqui, óbvio, a gente abre com uma massa, porque com uma maceira, né, com uma máquina de massas, porque a gente tem uma quantidade muito alta, mas em casa dá para fazer tranquilamente com o rolo, com uma garrafa, da maneira que os nossos avós faziam mesmo na mão. E ela tá amarelinha assim por conta da gema? Da gema do ovo caipira. A gente usa o ovo caipira, então ele dá uma cor mais amarelada na massa. Se a gente usar um ovo inteiro, por exemplo, ou usar um ovo que não seja caipira, ela fica um pouco mais esbranquiçada. Bom, misturei tudo, não vai nem água também? Nem água. É só a farinha e a gema. Misturei tudo. Mistura bem, ela vai começar a formar como se fosse uma farofa. Tá. E aí continua amassando, vai dar certo, ela parece que tá um pouco seca, vai amassando, vai sovando na mão, até ela alisar, ela vai formar uma massa bem bonita, bem lisinha, bem amarelinha. E aí que chegou o desafio. Aí né? é só abrir, porque ter um pouco de paciência. Olha a finura, não sei se vai dar pra pegar aqui, vamos mostrar pro pessoal. Ela é bem fininha mesmo. É muito fina. A massa recheada, o intuito da massa é somente segurar o recheio. Então, quanto mais fina, mais delicada ela for, melhor vai ser o prato. Tem algum segredo na hora que eu for abrir no rolo? Porque às vezes você vai fazer em casa, né? Você vai abrir a massa, aí passa de um lado fica mais fino, do outro fica mais grosso. É questão de mão mesmo, né? Você ir abrindo ela e sentindo com a mão. Eu não tenho, então, porque na hora de abrir, não tem um lado como fica mesmo. mais fino do que o outro. A questão é mais ir abrindo mesmo, ir abrindo a massa, não precisa estar quadradinha igual tá aqui. E vai jogando farinha. E jogando farinha para ela não grudar conforme for abrindo. Vai jogando farinha. Aqui a gente usa uma quantidade um pouco maior de farinha, né? Que a gente já guarda a massa aberta.
Tá. Então a gente usa ela bem enfareadinha para não grudar. Na hora de se fazer o serviço, a gente recheia tudo na hora. Perfeito. Não fica nada previamente recheado, é tudo feito fresquíssimo. Para essa quantidade de ingredientes da massa que a gente passou, quanto que vai render? 100 gramas de farinha, 100 gramas de ovo rende massa para uma pessoa. Uma pessoa? Isso, Uma rende porção? massa uma porção para uma pessoa. Perfeito. Quando ela está recheada, geralmente a quantidade da massa diminui um pouco por pessoa, né? Então a gente falaria aí que dá para uma pessoa, mas acaba até sobrando um pouco, né? Conforme tem o recheio, aumenta o volume, então 200 gramas seriam aí por pessoa, é uma quantidade muito boa. Dá para fazer um prato bem caprichado. Normalmente a gente come massa aos domingos, né? Isso. Então, esse domingo, você tá vendo a receita, o próximo domingo, então, deixa de preguiça, não compra aquela massa pronta. Não, vale faz muito a a sua pena. própria massa, né? E depois manda uma mensagem aí pra gente e conta como é que ficou essa massa, né? Então vamos lá. E agora, como é que tem que fazer aqui? A gente tem que cortar... Bom, a massa tá aberta já. Aqui eu tô com o recheio dela, Tá. que é a ricota com espinafre picado e raspa de limão siciliano. A gente tritura, né, a ricota, deixa ela bem cremosinha. O espinafre é cozido em água, depois espremido, deixa ele bem sequinho, tira toda a umidade, porque a massa não pode ter muita umidade no recheio, senão ela abre toda, ela desmancha toda, né? Uma massa delicada. Então a gente tira toda a água do espinafre, pica ele bem picadinho na faca, tempera com sal e pimenta a gosto e raspinha de limão para dar um toque diferenciado no recheio, né? A massa estando aberta já na espessura correta, a gente só tem que colocar a quantidade desejada de acordo com o aro que a gente vai cortar. Entendi. Né? Então a gente, utilizando esse aro aqui, eu teria que deixar mais ou menos um dedo de sem o recheio na borda para poder fazer o fechamento dele, para ele não abrir na hora do cozimento. Isso dá o quê? Uma colher? Dá Ou uma duas? colherzinha mais ou menos de sobremesa, que é o que eu tenho aqui. Tá. Eu vou fazer alguns pra gente ver. Né? E esse aro tem número? Esse aro tem número, é o número 10. Número 10. Número 10 centímetros de aro. Ah, eu não tenho aro em casa. Eu posso abrir com o quê? Pode cortar com uma tampinha, com um tupperware, pode cortar quadrado com a mão, com a faca mesmo e depois só ir fechando. Pode fazer da maneira que quiser. Não tem desculpa. Não tem. Então não vamos tem. lá. Não é uma ferramenta necessária. Ela ajuda, mas ela não é estritamente necessária para esse prato. Então aqui a gente vai colocar uma quantidade de recheio, mais ou menos uma colherzinha de sobremesa, dando obviamente um espaço entre um e outro pra gente poder fazer o corte e Faz uma fechar. bolinha. Faz uma bolinha. Tá vendo? Aí a gente corta a massa aqui. O segredo para colar é uma gotinha de água. A gente usa um borrifador aqui. Tá. Só um pouquinho, senão ela fica muito mole, muito melada e ela não cola. A farinha que está na superfície da massa ajuda o processo de colar. E aí a gente vem com a mão mesmo, apertando dos lados para que saia todo o ar de dentro do ravioli. Porque é um dos motivos dele furar, dele estourar, desculpa, quando a gente joga na água. É o ar que tem dentro dele. Então aqui a gente tira todo o ar. que você puder tirar de ar. Isso, melhor. E aí a gente vem com o cortador e faz o corte formando um ravioli. Olha que bonitinho. Né? Vou fazer os 4 aqui. Pra eu fazer então um prato para uma pessoa, eu coloco quantas? Aqui a gente usa 6 unidades Seis desse ravioli. É 6 uma unidades. uma porção individual. Aqui a gente usa 6 unidades, né? São 4 aqui. E a gente vai fazer mais 4. E essa massa que sobrou? Essa massa que sobrou a gente acaba não utilizando. Não utiliza. Acaba não utilizando porque ela fica às vezes com um resto de recheio, tá. alguma coisa do tipo. Se a gente abre ela de novo, ela já vai incorporar a farinha que está em volta, e já vai ficar uma massa dura. Vai desandar. Já vai perder isso, vai perder a delicadeza dela, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba não usando essa massa. Mas em casa é uma massa que você pode utilizar para fazer, por exemplo, um fettuccine, fazer um capellini, fazer uma massa que seja somente cortada, longa,
Entendi. Dá para aproveitar. Não precisa ter a mesma delicadeza dessa massa recheada. Então dá para você aproveitar isso aqui e cortar em tiras, cortar da maneira que você quiser para fazer um espaguete, fazer um... Sem desperdício, hein? A ideia é não desperdiçar nada, né? Vamos fazer mais um corte pra gente fechar essa daqui. Joga a água para colar. Uma aguinha para colar. E aí a gente faz o fechamento de novo da mesma maneira. Tira todo o ar. Tira todo o ar de dentro. E vem com o cortador, com o aro, fazendo o corte novamente. Ficou muito bonita essa massa. Fica bem bonita, né? Ficou bem delicada, bonita. Dá pra ver o recheio de fora. Esse é um indicador que a massa tá no ponto bom, é você conseguir enxergar o recheio dentro, com ela fechada. Indica que tá uma massa fina, delicada. E é rapidinho, né? Muito rápido, muito simples. Essa massa que a gente não fez... Não tem erro, dá pra fazer vários de uma vez. Eu fiz de 4 em 4 aqui pra ficar mais fácil pra gente ver, mas você pode fazer, se tiver uma mesa desse tamanho, você pode abrir 20 raviolis. E vai mais rápido fechou também, a folha inteira, vai muito mais rápido. É uma questão de E essa massa que a gente fez, ela é pra ser de consumo imediato? Ou eu consigo reservar ela, guardar? Consegue. Ela dura quanto tempo? Essa massa, quando você fizer ela, se você quiser colocar num plástico filme e congelar, ela dura meses no congelador. Quando você quiser usar, é só tirar umas 2 horinhas antes. Ela tá ótima para usar, ela não perde o ponto, ela não fica escura. Pode congelar. Ou ela, dessa maneira aqui, ela dura uns 2 dias na geladeira. 2 dias? Isso, uns 2 dias na geladeira ela ainda tá boa para utilizar. E aí, para eu guardar, a gente usa aquele plástico filme? Plástico filme, a gente passa aqui farinha. Né? A gente já abre ela, passa farinha nela toda, dobra e deixa no plástico filme. Na hora que vai usar, a gente só abre ela, recheia e fecha, fica tudo prontinho, tudo fresquinho, que a gente faz todo dia, então, né? Todo dia tem massa fresca, todo dia tá utilizando, acaba nem ficando guardada. Perfeito. Né? E olha só, então, só para reforçar, aqui o chefe falou, né, que se tiver aparecendo o recheio, é porque a massa tá boa, tá fininha. Tá fininha, né? Chefe, e aqui a gente separou os ingredientes do molho, né? Pro molho, sim. O que a gente vai usar? Molho caseiro. Isso, é um molho de tomate que a gente faz aqui. É um molho à base de tomate, simplesmente. A gente coloca um pouquinho de manjericão para dar um sabor. Tomate italiano. Tomate italiano. A gente coloca ele na água, um pouquinho na água quente, só dá uma escaldada nele para poder tirar a pele. Tirou a pele. A pele não é interessante em nenhum molho, então a gente tira a pele dele. Quando você coloca ele na água, a pele solta. Né? Ela dá uma cozinhada por fora e ela solta antes de cozinhar o tomate por dentro. Então a gente tira toda essa pele. Por que não é interessante a pele? Porque além dela ter muito agrotóxico, no Brasil a gente utiliza, né, tem bastante agrotóxico, então é uma maneira de você assegurar que sua comida tenha qualidade, primeiro de tudo. E segundo que ela não é tão digestiva quanto o restante do tomate. Não é só estética. Ela deixa resíduo no molho, né? Ela é estético também. Também. Mas é muito mais por essa questão. Nem todo mundo tem acesso a alimento orgânico, nem todo mundo tem acesso a um alimento produzido de uma maneira saudável. Então é uma maneira de a gente assegurar que não esteja ingerindo nada que não seja bom para o nosso organismo. Perfeito. Né? Fez o molho então? Fez o molhinho. Tirou a pele do tomate, pica ele bem picadinho, panela, e deixa ele cozinhar até ele soltar a própria água dele. Ele cozinha na própria água dele, não precisa colocar água, não precisa colocar nada demais. Deixa o tomate cozinhar até ele dar uma desmanchada. E aí a questão de gosto, já deixar salgado ou não, colocar pimenta ou não. Tempero é gosto. É questão de gosto. A cebola e o alho, eu gosto de entrar somente no final, somente na hora da preparação, porque a cebola ela facilita o alimento de estragar. Então um alimento que foi feito que contém cebola, o tempo útil dele reduz muito. A cebola ajuda muito a estragar, a azedar as coisas. O arroz, por exemplo, ele dura muito mais tempo na geladeira se ele não tiver cebola. Existem várias coisas que a cebola influencia, escurecimento. Então eu gosto de entrar com tudo fresquinho na hora. Então a gente deixa a base do molho pronta só com tomate e um pouquinho de manjericão para dar um sabor só. E na hora que a gente vai fazer o molho, a gente volta com mais tomate picado sem pele, e a cebola e o alho e mais manjericão para deixar tudo com um sabor bem fresco, e não aquele sabor de que foi feito antes, né? Eu tô vendo aqui que a cebola ela tá picada bem
pequenininha, bem né? pequenininho. A gente tem mania em casa de picar um pouco maior. No Maior. restaurante, a gente não tem esse interesse que a cebola apareça no prato, né? Como uma coisa mastigável, vamos dizer assim. Então a gente corta ela bem pequenininha e faz um fundo com ela para ter somente o sabor dela e não ela no meio do prato. E por que a branca? Não poderia usar a roxa? Poderia. É uma questão de gosto mesmo. A branca tem um sabor um pouco mais forte do que a roxa, né? Então ela acentua um pouco mais o prato. Mas é uma questão de gosto. E agora? Então agora a gente vai ter que cozinhar o nosso ravioli. E aí já na sequência a gente faz o molho? Isso, é uma massa de cozimento muito rápido. Tá. E esse molho é um molho de preparo muito rápido também. Então é uma massa que vai ficar em torno de 2 a 3 minutos na água só. Rapidinho. É um cozimento rapidíssimo, porque também é interessante que a gente mantenha a textura da massa, né? O correto, mais do que isso vai desmanchar. O correto da massa é ela ser comida al dente. Né? O al dente que a gente fala é que o meinho dela ainda esteja um pouquinho duro, quase cru, né? Cozida por fora e o meinho dela um pouquinho mais durinho. Então esse é o ponto que a gente vai querer chegar nessa massa. É uma questão de gosto, obviamente. Tem gente que gosta tanto da massa quanto do risoto, né? Mais passadinho, mais molinho. Mas o ponto correto seria al dente. Então 3 minutos em média na água quente com bastante sal. Né? A água para cozimento da massa tem que ter o sal como se fosse uma água do mar. Né? Os chefs falam isso, né? Que você tem que experimentar a água e se basear na água do mar. Se ela tiver salgada igual a água do mar, é uma água boa para você cozinhar a massa. Porque o sal tem propriedades que fazem a massa cozinhar de uma outra maneira. Essa é nova. O pessoal tem mania de colocar óleo para não grudar, óleo para isso. Não precisa de óleo, não tem necessidade alguma. É água e sal e uma massa bem feita. Então vamos fazer o seguinte. Vamos levar então a nossa massa para a cozinha. Pra cozinha e o molho. Maravilha. E depois a gente volta com ela pronta. Bom, agora a gente vai cozinhar a massa e preparar o molho. Você acha que não tem segredo? Tem sim. O chefe Gabriel vai explicar pra gente já. E o primeiro momento, então, é deixar 3 minutos para cozinhar a massa, né? Isso, a massa cozinha em 3 minutos, é um cozimento bem rápido. A água sempre com bastante sal, como se fosse água do mar, né? Tá. A gente baseia o sabor nele, né, na água do mar. E não precisa de óleo, não precisa de nada disso. É um cozimento bem rápido e esse é o tempo que a gente leva mais ou menos para fazer o molho. Né? Então vamos lá. É um molho também bem rápido. Vamos colocar. Nossa água já está quente, né? Aqui a gente tem um cozidor de massa, né? Já é um produto que a gente já trabalha, uma máquina que a gente trabalha pela quantidade que a gente tem aqui. Então a gente vai colocar eles para cozinhar. Os raviolis. Aqui na nossa cestinha. Agora a gente vai partir para o molho, então. Panela quente, frigideira quente no fogo. Vamos aumentar aqui o nosso fogo. Fogo alto. Fogo bem alto, que a gente vai fritar a cebola e o alho até eles ficarem dourados antes de entrar com o tomate. Tá. Azeite, sempre procurar usar um azeite de boa qualidade, né? A gente vai colocar uma quantidade de azeite aqui. Vamos entrar com a cebola. Bem picadinha. Bem picadinha. E o alho. Alho é muito bom, né? E a gente vai aguardar isso pegar uma cor, ficar bem douradinho. Já tá fritando. Enquanto ela vai ficar dourado, né? Eu jogo sal, pimenta nesse momento. O sal e a pimenta eu costumo jogar somente no final pra gente poder já fazer o teste do sabor com todos os ingredientes juntos. Ah, tá. Né? Tem alguns ingredientes que tem um sal próprio, alguma particularidade assim. Então, se a gente coloca o sal antes, depois você adiciona, pro parmesão, por exemplo, ele tem o sal dele. Entendi. Então, se você adiciona ele antes, ou depois de ter colocado o sal, pode ser que ele acentue demais e deixe salgado, né? Entendi. No nosso caso aqui não tem nada que vai sal depois, né? Mas eu gosto de finalizar com ele. Então aqui a gente vai deixar bem fritinho. Porque como tá bem picadinho, ele vai dourar bem rápido. Doura também, bem né? rapidinho. O nosso fogo aqui também não é um fogão de cozinha, né? Então ele tem um fogo bem alto, próprio pra gente poder fazer tudo rapidinho aqui. Aqui já começou a dourar. O alho já tá bem douradinho. Eu vou colocar o nosso tomatinho com cacê picadinho. Sem pele. Sem pele. Muito importante que seja sem pele. Vamos fritar ele aqui também.
E agora a gente vai entrar com o molho de tomate caseiro para encorpar esse molho. E tem um segredo, né? O segredo que eu queria que você falasse para o pessoal de casa é para o molho grudar na massa, né? Sim. Porque a gente acaba errando e o molho, na verdade, ele acaba sujando a nossa massa e não adere. Exatamente. E como que eu faço para que esse molho grude na massa? O molho, o segredo é a gente sempre... Deixa eu colocar uma folhinha de manjericão aqui. Uhum. A massa, a gente tem a mania de tirar da água quente e passar na água gelada, né, para não grudar. Na verdade, esse processo não é para não grudar a massa. Esse processo seria para parar o cozimento da massa, né? E o correto é você tirar a massa um pouco antes de chegar no ponto do cozimento e finalizar ela no próprio molho da massa. Aí sim ela vai incorporar e grudar na massa o molho. Se você coloca uma massa que foi passada no óleo ou passada na água direto no prato e joga o molho em cima, o molho não vai incorporar, não vai grudar na massa. Você vai ter dois estados, uma poça de molho no prato e a massa somente suja no molho. Ela não vai ficar uma massa que vai incorporar esse molho, vai ficar um molho bonito, gostoso. Ele vai ficar simplesmente um molho jogado em cima. Então o certo é você terminar com o cozimento, né? Eu vou colocar um pouquinho de caldo de legumes aqui, para dar um pouquinho mais de volume, de liquidez no nosso molho. Esse caldo de legumes é aquele que a gente já reserva quando a gente faz em casa, né? Isso, em casa a gente pode usar um caldo de legumes quinor na água. Aqui a gente usa legumes frescos mesmo, picadinhos, né? Deixa cozinhar na água. E aqui o nosso molho está pronto. É só e aí, jogar agora a massa pega dentro. A massa. A gente deixou a massa cozinhando aqui. Vou dar só mais um banho nela, né? Deixamos a massa cozinhando aqui. E agora o segredo é esse. Tira ela ainda um pouco crua e joga ela na panela para finalizar o cozimento com ela no molho. E é nesse momento que momento que o molho vai incorporar na massa, né? E pegar o sabor em tudo. Prontinho, agora é só finalizar? Massa, agora é só finalizar, colocar no prato e tá prontinha para comer. Ok, então vamos lá. Vamos lá empratar ela. Vou colocar aqui. O nosso molho aqui em cima. Prontinho, chefe? Prontinho. Um manjericãozinho pra gente enfeitar o nosso prato. Bom. E tá pronto. Bom, então agora a gente vai voltar lá pra mesa, porque eu vou ser obrigado a experimentar. Vou mesmo. Bom, agora que você já aprendeu como é que faz, né, o nosso ravioli, chegou esse momento mais difícil e que eu adoro. Que é provar. Que é experimentar aqui o prato. Vamos lá, então. Vamos ver aqui, vou pegar aqui o garfo. Chefe, enquanto eu vou experimentando aqui a nossa massa, o pessoal que gostou da receita quer conhecer um pouquinho mais sobre o restaurante, sobre o seu trabalho e conhecer outras receitas, né? Quais são os canais aí? Tem rede social, site, telefone? Temos sim. Tem o Instagram do Duque Bistrô. Temos o Instagram do chefe Eric Jacan. Tem o meu Instagram também, se alguém quiser acessar, Gabriel Macarenco. A gente tem as receitas aqui à disposição para quem quiser vir provar. Estamos na Silva Teles, aqui em Campinas, no Cambuí. Se alguém quiser entrar em contato com a gente pelo Instagram do restaurante ou o meu mesmo, a gente conversa, passa as receitas, vê qual que é a dificuldade que vocês estão tendo em fazer, a gente ajuda. Podem ficar à vontade. Essa massa muito fininha, né? Delicada, né? Muito boa. E é bem aquilo que você... Porque assim, a gente vai fazendo, vai comendo e não percebe. Mas aí a partir do momento que você fala sobre deixar ela al dente, fininha, e o miolo dela, você vai aprendendo, né? Sim, o ponto correto, né? O ponto correto. Porque
Acho que eu já fiz, eu fiz em casa e já joguei óleo pra cozinhar. Ela, inclusive, fica até mais leve para você comer quando ela tá al dente muito leve. Do que quando ela tá mais cozida, né? Ela satisfaz, mas ela dá uma sensação mais de leveza do que daquele peso da massa no estômago, né? Então quando ela tá al dente, ela tem uma certa leveza a mais. Sabe, eu vou confessar uma coisa agora que passou na minha cabeça, né? Eu experimentei aqui, achei super leve e pensei assim, nossa, só esse prato aqui é pouco. Parece pouco. É pouco. Olha só, chefe, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente está disponível aqui no Duque Bistrô para quem quiser vir conhecer, de terça a domingo, almoço e jantar. Só procurar a gente, portas abertas. De quarta-feira a gente tem um jazz ao vivo, de terça-feira temos um menu degustação do Eric Jacan, 7 pratos. É muito legal, espero vocês. E olha só, façam em casa.